Dentro do contexto eclesial, sobretudo aquele ligado a uma coisa chamada teologia moral, ou seja, que é a reflexão evangélica, ou seja, a teologia reflete sobre aquilo que Cristo propõe, sobre Deus na encarnação, e a teologia moral ela fala sobre o comportamento humano. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o comportamento humano, os hábitos, as virtudes, porque o homem é o senhor dos seus atos. Porque quando nós agimos, nós usamos a nossa vontade. E Deus, porque não nos manipula, este ato ele é sempre livre e poderá nos levar à realização da liberdade ou à escravidão do pecado. Ok? Então, quando você estudar teologia moral, você vai estudar mais ou menos isto aqui. Ocorre que algumas linhas teológicas, e especialmente no Brasil, especialmente em São Paulo, têm uma ideia de teologia moral que é um pouco distorcida, ainda que ela se apresente como uma coisa bonita. O que vai dizer? Olha, o que Cristo propõe no Evangelho é muito bonito. O que Cristo propõe no Evangelho é verdade. Mas pode acontecer que eu não consiga viver 100% daquilo que Cristo me propõe. Então, eu vou viver só aquilo que eu sou capaz de viver. É bonito, mas não é verdade. E por que não é verdade? Porque quando Cristo propõe o Evangelho, Ele não propõe o Evangelho pela metade. Ele propõe o Evangelho porque nós, todos nós aqui, somos capazes de viver o Evangelho na sua totalidade. Ninguém de nós aqui somos chamados a viver o Evangelho somente naquilo que nós conseguimos dar. Nós somos chamados a viver na totalidade que nos foi proposta. E isto acontece com todas as ferramentas que o Senhor nos dá. A graça, os sacramentos, a comunidade, a igreja, os santos. Tem tudo para a gente viver. Tudo. Isso demonstra algo bom. E agora entro ligando no Evangelho. Que todos nós aqui, a nossa existência é terra boa. E a palavra de Deus em Cristo, quando ela é semeada para nós, se espera que dê os frutos esperados. Só existe uma possibilidade para que a palavra de Deus não consiga viver: a dureza do nosso coração, ou o nosso não querer viver a palavra. Portanto, quando você estiver diante desses que dizem, não, o importante é você viver o que você conseguir do Evangelho, saia correndo, porque isso é mentira. Você é chamado a viver a totalidade do Evangelho. Ponto. Padre, eu ainda não consegui viver a totalidade do Evangelho. Muito bem, isto é possível, porque nós estamos dentro de um caminho. Só que dentro do nosso coração precisa aí ter duas coisas. A intenção, ou seja, eu quero viver tudo aquilo que Cristo me propõe, e depois eu preciso colocar os meios para que isso aconteça. Não basta eu querer viver tudo que Cristo me propõe e não fazer nenhum esforço para que aquilo que recebemos todos os dias, pela graça de Deus, pela graça dos sacramentos, pela intercessão dos santos, pela igreja, não se torne realidade na nossa vida. Então, para nós, viver cristãmente, não de maneira cristã, significa colocar-nos dentro de um trabalho, colocar-nos dentro de um caminho, e não ter medo de entender que, para viver com Cristo, nós vamos precisar, muitas vezes, mover certas coisas, vamos precisar deixar certos ambientes, vamos ter que transformar a nossa mentalidade segundo aquilo que Cristo propõe, vamos ter que fazer um pouco de penitência, vamos ter que fazer um pouco de sacrifício, vamos ter que nos confessar, vamos ter que vir na missa todo domingo, enfim. A vida cristã, ela é um trabalho. E um trabalho para quê? Para corresponder àquilo que Cristo nos propõe, e esta correspondência na liberdade que nos transforma e nos leva à santidade.
Espero ter conseguido explicar, porque isso aqui é muito difícil. Eu explico isso nas aulas de moral, mas isso é um pouco complexo, porque é muito sutil a coisa. Ah, não, o importante é que Jesus é legal, o importante é que você reze, né? Às vezes a gente fala isso assim, não? Ah, não, ele é boa pessoa, ele reza em casa. Não é isso. Ou seja, para nós cristãos a exigência é um pouquinho mais forte. E a principal exigência é aquela de não viver no pecado. Se uma pessoa, em um determinado momento, não consegue viver a plenitude da vida cristã, como comunidade, como irmãos, nós somos chamados a pegar ela e levar ela, acompanhar mesmo, para que ela chegue na grandeza daquilo que Cristo propõe. Que ela não fique parada ali. Ah, eu dou 50% de cristianismo e está tudo certo. Nananina, não. Nós somos chamados a dar 100% da vida cristã. O que é dar 100% para o cristão? É corresponder à graça de Deus. É corresponder àquilo que Cristo nos propõe. Nas diversas situações do dia a dia. Nas situações difíceis, não esperadas, nas situações felizes. E por isso, essa correspondência, ela é bastante exigente, ok? Muito bem, e aqui nós vamos tentar agora perceber o evangelho de hoje. E qual que é a tarefa que nos espera? O terreno onde o semeador está indo semear, e o semeador nunca é alguém sem um pensamento claro. O semeador sabe o que ele tem que fazer. Para semear, ele precisa trabalhar o terreno. Ele precisa trabalhar o terreno. E quando ele trabalha o terreno, ele vai descobrir que, ok, existe o caminho, então ele não pode trabalhar ali no terreno, no caminho, ou seja, o caminho precisa ficar ali. À medida que ele trabalha o terreno, ele vai descobrir que tem pedras, então ele precisa tirar as pedras. Ele vai descobrir no terreno que depois pode nascer alguma erva daninha, uma erva espinhosa, que pode comprometer a plantação. A nossa vida cristã, ela é exatamente assim. Porque você está no dia a dia do mundo normalmente. Você vai perceber que existem lugares que são duros, como um caminho à beira de uma plantação. E às vezes a semente do evangelho, ela cai ali. E eu tenho que perceber quais são essas durezas que apresentam na minha vida e que sou chamado a trabalhar para uma transformação. Para que o evangelho de Cristo seja vivido plenamente. Jesus, quando vai explicar aqui, ele vai dizer, olha, a palavra do semeador é essa, não? A semente à beira do caminho é o maligno que rouba o que foi semeado no seu coração. E aí a primeira pergunta que nós vamos nos fazer é essa, mas será que eu deixo o mal, o demônio, o maligno, roubar do meu coração aquilo que Cristo propõe? Santo Agostinho, quando escreveu uma meditação sobre o capítulo 17 do livro de Ezequiel, em que ele vai falar das ovelhas, Santo Agostinho diz, às vezes nós até pensamos estar bem, mas as águas do nosso coração, elas estão turvas, elas não estão boas. Por que chamo esta imagem de Santo Agostinho para ligar a isto que diz da semente? Porque o maligno, ele é assim. Ele usa os bens de Deus para fazer-nos pecar. Você sabe muito bem que você precisa perdoar o seu irmão. Você sabe disso. Você sabe que no seu coração você tem o desejo de perdoar o seu irmão. Você deseja. E por que não vai lá? Vamos pegar um exemplo agora mais simples. Você sabe todos os dias que precisa fazer oração. Precisa ter um momento no seu dia, de 10 minutos, meia hora, que seja. E o seu coração pede isso, pede aquele momento de estar com Deus. Você sabe disso. Você percebe isso no seu coração. Mas às vezes ficamos ali na beira do caminho. Deixamos que o maligno roube o nosso momento de oração. Aí acaba o dia e a gente fica triste. Eu queria tanto ter feito oração e não rezei. Veja, o que Cristo propõe aqui é um exame de consciência mesmo da nossa vida. Quais são os lugares que a semente do Senhor está ali e que nós deixamos que o maligno venha e roube? Você sabe que precisa ser um profissional melhor. Você sabe que precisa dar testemunho cristão com as suas atitudes.
Você sabe que tem que sair de determinados grupos de WhatsApp, mas você deixa muitas vezes que o maligno roube essas sementes de você. E isso começa a te deixar mal, porque a semente do Evangelho, ela é chamada a ser frutificada. Obviamente que se o semeador está semeando ali e vê que a semente está um pouco fora, ele tem duas opções. Ou ele vai trabalhar aquele terreno para que a semente cresça, ou ele vai pegar as sementes que estão fora do caminho e colocar na terra boa. E é isso que se espera de nós, colocar as sementes na terra boa. E isso transforma a nossa vida. Portanto, e veja, isso transforma a nossa vida por um simples fato, porque todos nós aqui somos terra boa. Todos nós aqui. Não tem ninguém aqui que não seja um terreno maravilhoso, em que o Senhor está semeando todos os momentos, com graça, com sacramento, com a igreja, com o santo, com literatura, com a internet também. O Senhor está semeando, ou seja, com a providência divina, está sempre semeando, mas somos nós que bloqueamos a possibilidade da semente cair nessa terra boa, porque preferimos muitas vezes estar à beira do caminho, não 100% no terreno. E talvez tenhamos que trabalhar para isto. Esse é um caminho muito sério. Depois Jesus, explicando esse evangelho, ele vai dizer, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, ele desiste. E vamos ser sinceros, não? Quantos de nós aqui já não desistimos de perseguir o evangelho por causa de uma perseguição, por causa de um sofrimento? Ou ainda, por causa do medo da perseguição. Quantas vezes lá no nosso trabalho nós somos chamados a dar um testemunho de Jesus? Quantas vezes lá na nossa escola somos chamados a dar um testemunho de Jesus? Quantas vezes lá com os nossos amigos e até com os nossos parentes, nós fomos solicitados a dar um testemunho cristão? Percebemos o que Cristo pede, mas eu dou um passo para trás e não dou o testemunho de Cristo. Eu dou um passo para trás e meio que me escondo para que ninguém perceba que eu sou cristão. O que me deixa mais perplexo é o fato de que o nosso coração reclama. O nosso coração fica revoltado e fica triste, porque nós percebemos o quanto o Evangelho quer brotar em nós. Meu irmão, minha irmã, aqui é um encorajamento mesmo. Você e eu queremos viver as profundezas do Evangelho, queremos viver a beleza, a grandeza daquilo que Cristo nos propõe. A única coisa que impede é o nosso coração. E aí, quando nós agimos contra o Evangelho, nós não estamos realizando aquilo que nós somos chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade. E quando ela se realiza? Quando nós damos testemunho de Cristo. Quando eu não dou testemunho de Cristo, eu imediatamente me percebo escravo. Eu imediatamente me percebo aquele que se perdeu. E o mais doloroso é a tristeza que vem depois. Por que eu não dei testemunho de Cristo? Por que eu deixei que o maligno tivesse roubado do meu coração aquela boa inspiração? Por que eu permiti que as belezas do Evangelho... Por que eu não permiti que as belezas do Evangelho frutificassem na minha vida? E por fim, depois Jesus vai falar sobre essa semente que caiu nos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E isto aqui é uma coisa normalíssima. Nós temos muitas preocupações. Às vezes desconfiamos da providência divina. Tenho certeza absoluta que se eu pedir para muitos de vocês aqui virem dar testemunho sobre um momento difícil que você viveu e que você, chegou no momento que passou a confiar em Deus, as coisas começaram a funcionar. Todo mundo aqui pode dar um testemunho disso. Olha o que eu estou dizendo, todos aqui. Porque eu tenho certeza que tem situação na tua vida que você passou a confiar em Deus e a providência veio ao teu encontro. A providência te abraçou. Quando você tentou resolver segundo os teus modos de pensar, tudo dava errado. Tudo dava errado. Veja, se você já viveu essa experiência, por que insistimos ainda de deixar que as preocupações e as situações do mundo, as ilusões da riqueza, tomem conta do nosso coração? Por que temos
dificuldade enorme de dar um passo na confiança com o Senhor. Exatamente porque, nós não queremos assumir um fato. Nós somos a terra boa, onde a semente do Evangelho brota. E é o final do Evangelho de hoje. Ou seja, as sementes lançadas, ela cai em muita terra boa. E aí você vai observar a tua vida e vai perceber que ali onde o Evangelho vive, ou o Evangelho na tua vida frutifica, as coisas funcionam muito bem. Pode observar. O que talvez nós vamos ter que fazer aqui é o exame de consciência para entender para onde nós estamos indo, ou aonde na nossa vida falta deixar o Evangelho germinar. E aí é onde nós vamos ter que trabalhar. É onde nós vamos ter que sulcar a terra, não abri-la, colocar adubo. E aí são os remédios que a gente já sabe muito bem. Ou seja, precisa da penitência, precisa da virtude da fortaleza, precisa da virtude da prudência, precisa dos sacramentos, precisa não querer o pecado. E muitas vezes as pessoas falam assim, né? Eu até brinco muito conversando com as pessoas e digo, olha, o problema não é o pecado, o problema é que você quer o pecado. Ou seja, se você não quiser, o pecado está lá e não vai ser problema nenhum. O problema é que muitas vezes nós queremos o pecado, quando a nossa opção deveria ser diversa. Eu quero Cristo, eu quero o Evangelho, eu quero corresponder à graça, eu quero corresponder àquilo que a igreja me propõe, eu quero corresponder à grande herança que eu recebi com os sacramentos, com a comunidade, com os documentos da igreja, com a vida dos santos. É isso que nós queremos. E aqui apelo ao vosso coração, a você, porque o seu coração deseja isso. O meu também. E é aqui quando nós damos o passo que as coisas se transformam. Padre, mas é difícil. É óbvio que é difícil. Mas Deus não nos abandona, tá? Quem nos abandona é o demônio, o pecado. E isso deixa nós sozinhos, tristes, depressivos. Mas quando escolhemos por Deus, nós não somos abandonados. Repito, talvez vamos ter que trabalhar a terra da nossa vida. E esse trabalho às vezes é pesado. Vai ter que tirar pedra. Pedra pesa, não é simples assim. Às vezes a pedra vai estar encastrada ali dentro do nosso, dentro do nosso terreno. Nós vamos ter que fazer um esforço. E aí a penitência, a oração diária, a presença de Deus, uma série de coisas que a gente sabe, e tudo isso bem feito transforma. E aí nós vamos ser esta existência cheia de frutos bons do Evangelho. Vamos ser esta existência em que as pessoas podem, ao perceber a Cristo em nós, chegar perto e saber que nós vamos endereçá-las exatamente para a fonte, que é o próprio Senhor. Nós vamos ser no mundo destruído, no mundo ruim, esta árvore de Cristo, não? Onde as pessoas podem chegar, ter sombra, ter fruto. Isso é a nossa vocação cristã. Nós trabalhamos, e não só para nós, mas também para que os nossos irmãos deem glória a Deus e cheguem ao conhecimento da verdade. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude, que possamos hoje tomar uma decisão muito boa de trabalhar onde precisamos trabalhar no terreno da nossa vida, para que o Evangelho possa ser vivido na sua plenitude. Que assim seja. Amém.